nós precisamos conviver, pois assim será melhor pra mim e também para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com todos e todas? Tudo ótimo. Dando continuidade à nossa segunda-feira do meio ambiente do IFES Campus Vila Velha, nós saudamos a todos e todas aqui presentes, ao som do Tiaga, que é músico, artista, educador ambiental, lá em Viçosa, Minas Gerais, e que nos traz essa mensagem, né, de que a vida deve ser valorizada e vir em primeiro lugar, né, para o bem maior de tudo e de todos. Diferente um pouco do que a gente tem assistido em muitos lugares. Me apresentando, eu sou o Pedro, trabalho na Coordenadoria de Gestão Pedagógica do IFES, Campus Vila Velha, e também atuo no Núcleo de Educação Ambiental do campus, que nós estamos formando um NEA, aqui no IFES de Vila Velha. E nesse momento, né, assim como coloquei pela manhã, nós gostaríamos de estar comemorando apenas o Dia do Meio Ambiente, celebrando, né, uma integração maior entre a humanidade e a natureza, mas, infelizmente, a gente tem pouco a comemorar, é preciso reconhecer isso. A gente está, em virtude tanto do momento histórico que a gente está passando, como da sucessão de crimes ambientais que vieram acontecendo no nosso país nos últimos anos, em outros lugares do mundo. Aqui a gente teve crime ambiental de Brumadinho, crime ambiental de Mariana, derramamento de petróleo na costa do Nordeste, criminoso. Tivemos incêndios florestais e desmatamento recordes nesses últimos anos. Então, de fato, não temos muito a comemorar nesse momento. Mas temos que ter essa data especialmente para reflexão. Esse é o momento da gente parar e refletir, né? Ainda mais em virtude dessa situação de isolamento social, de distanciamento social que muitas pessoas estão colocadas, que é uma situação que não era improvável de estar acontecendo. Foi inesperado, mas não era improvável, tendo em vista a forma como a gente tem se relacionado com a natureza, com o meio ambiente, e a forma como a gente tem se relacionado dentro da nossa própria sociedade. Então é preciso reconhecer que nós criamos as condições para estarmos passando pelo que estamos passando agora. Né? Infelizmente, né, o nosso país já é o terceiro em maior número de mortes pela Covid em todo o mundo, e em nome do Núcleo de Educação Ambiental a gente expressa o nosso pesar e o luto por todas essas vidas que se foram, né, e esperamos que essas perdas não sejam em vão, que ocorram mudanças na nossa sociedade a partir de agora, que a gente não continue vivendo da forma como a gente estava vivendo, porque esse normal, que todo mundo quer que volte à normalidade, esse normal foi o que nos trouxe até aqui. Então é preciso reconhecer que nós precisamos de mudanças substanciais, uma mudança de paradigma na nossa sociedade. Então, dando continuidade à nossa Feira do Meio Ambiente, o professor Ernesto perguntou se é uma bandeira mapuche, é a bandeira Uipala, que representa os povos indígenas da América Latina. Então, dando continuidade à nossa Feira do Meio Ambiente, qual que é a programação dela? Pelo site do campus, vocês podem acessar a exposição de vídeos sobre saúde e meio ambiente, que foram elaborados pelos nossos estudantes do ensino médio integrado, aqui do campus Vila Velha. No site também temos aqui do nosso campus, e também a publicação dos vídeos e dos textos vencedores do primeiro concurso de textos criativos, que nós realizamos agora, logo que iniciou o período de distanciamento social, de isolamento. A gente voltou aqui, a gente pede que exposição de vídeos de desenhos, seres da natureza, a gente pede que todos entrem pelo Instagram e façam comentários, porque tem uma questão geradora para as pessoas estarem respondendo, que a questão é a seguinte: se eu fosse este ser da natureza, que recado eu daria para a humanidade? Você escolhe um dos desenhos e deixa lá o seu recado. Já temos muitos comentários, muitos recados interessantes para a humanidade, que depois vamos estar compilando. Então participem, acessem a exposição de desenhos pelo Instagram do Campus Vila Velha.
E também, compondo a nossa programação de hoje, temos 2 lives. Pela manhã tivemos uma live com a professora Débora, lá do estado do Mato Grosso, com o tema Coronavírus, um simulacro da vida, caminhos e descaminhos da humanidade para o bem viver. Que foi uma discussão muito bacana, várias reflexões interessantes nós tivemos, né, nessa live pela manhã, e agora pela tarde temos mais uma live, que é sobre a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, com a professora Ana Lúcia, da Escola Politécnica de Saúde João Venâncio, que eu vou estar chamando ela agora aqui para a nossa live. Só um segundinho, achei. Oi, Pedro! Oi, Flora, tudo bom, Ana? Tá tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. O áudio tá bom? Tá bom. Ouvindo direitinho. Então, tá bom. Gente, apresentando aqui rapidamente a professora Ana, ela é professora aposentada pela UFRJ, né? É professora e pesquisadora em saúde pública na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, no Rio de Janeiro, né? Da escola ligada à Fiocruz, e a sua trajetória acadêmica. Ela é bacharel e licenciada em letras, tem mestrado em literatura brasileira, doutorado em literatura comparada, e é pesquisadora também do Laboratório de Iniciação Científica na Educação Básica, o LIC-PROVOC, na Escola Politécnica, e também é coordenadora da Regional Sudeste da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. E vai estar aqui hoje à tarde com a gente, explicando o que é a Olimpíada, como que faz para participar, tirando as nossas dúvidas, né? E a gente vai estar abordando essa relação entre a educação ambiental na promoção da saúde pública, na promoção da saúde coletiva. Muitos de vocês talvez não veem à cabeça que escola é essa, Escola Politécnica, mas talvez muitos de vocês conheçam, e está parecendo, acho que é o contrário para vocês, né? A revista Poli, da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, recomendo para todo mundo, uma revista que é distribuída para muitas bibliotecas de todo o país, de distribuição gratuita, muito boa. Recomendo fortissimamente a leitura, sempre com matérias muito interessantes. Então, agora estamos aqui com a professora Ana, que vai estar um pouco sobre a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Então, a gente podia começar, Ana, se quiser se apresentar, se eu esqueci de falar alguma coisa, mas também contando o que é a Olimpíada, qual que é a história dela, qual que é o público-alvo, as modalidades de participação. Pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Vou começar primeiro, né, com os agradecimentos, que não são de praxe, são de coração, né? Agradecer o convite do IFES, Instituição Federal, parceira da Rede Federal de Vila Velha, o convite feito à Olimpíada, especificamente à Regional Sudeste, de poder estar aqui. É uma honra enorme para mim, como professora de educação básica, que eu fui durante mais de 30 anos da minha trajetória. E é importante, no que você falou, eu sou aposentada do Colégio de Aplicação da UFRJ. É importante ser desse lugar de fala, porque eu formei professores durante 26 anos dentro da universidade. Então, assim, além de atuar em turmas de educação básica, eu formei licenciandos de língua portuguesa e literatura, que é o meu campo de ação, né? Então, isso tem muito a ver com a minha ação dentro da Olimpíada, não é um dado irrelevante, muito pelo contrário, é um lugar de fala de quem trabalha com educação básica e trabalhou sempre formando professores. Então, assim, eu tenho muita alegria de estar nesse projeto, porque ele é um projeto que pensa a educação básica no escopo da Fiocruz, né? Que é uma instituição de excelência, de referência na saúde pública, na pesquisa em saúde e na educação, né? Tem um papel formativo fundamental. E também ser da Escola Politécnica, né, que é uma escola de ensino técnico para jovens, de ensino técnico, também para trabalhadores do SUS. E eu estou num laboratório de iniciação científica, né, para o qual me candidatei para trabalhar com a relação entre arte e ciência, e formação e iniciação científica. Então, assim, um pouco essa minha trajetória se confunde muito com o perfil desse projeto. Então, o que eu posso falar dele, assim, rapidamente da história dele, né, para a gente dialogar. Ele é um projeto que nasceu em 2001, na Fundação Oswaldo Cruz.
É um projeto que é ligado à vice-presidência de educação da Fundação, né? É um braço importantíssimo da vice-presidência, no sentido de que é uma interlocução direta com a educação básica, né? E eu, particularmente, ele é coordenado ele começou sendo coordenado pela professora Anísia, doutora Anísia, que é a presidente da Fundação. A partir de 2005, ele passou a ser coordenado pela professora Cristina Garipe, doutora, parceira, amiga. E aqui eu quero, mencionando a doutora Anísia e a doutora Cristina, Nízia e Cristina de maneira mais afetiva, saudar toda a equipe da Olimpíada, a coordenação nacional da Olimpíada, na figura da Cristina, da Inês, da Paty, do Leonan, da Denise, saudar a minha parceira assistente de gestão, a Tayane, sem a qual não estaria aqui, foi ela que me ajudou a criar a conta do Instagram, saudar todos os meus colegas coordenadores, na verdade são 6 regionais, são todos coordenadores que compõem esse projeto, e os seus assistentes de gestão e mais os colaboradores. A Olimpíada é um projeto que congrega vários profissionais, né, na sua gestão e no colaboradores das oficinas também, né, além da gestão em si do projeto. É uma rede muito parceira. Então, queria agradecer muito, dizer que, na verdade, é uma responsabilidade estar falando aqui, porque não é só pela regional, né, é falar de um projeto que é nacional, assim como é a Fiocruz, né. Então, você perguntou um pouquinho sobre o funcionamento. Eu vou falar assim, o projeto tem 6 regionais, né? Eu coordeno a Regional Sudeste, que congrega os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, mas ele tem a Nordeste 1, Nordeste 2, a Norte, a Centro-Oeste, a Sudeste, a Minas Sul, né? Então, assim, é um projeto que tem uma organização que procura dar conta da abrangência desse país e da sua pluralidade, da sua diversidade. Isso é um ponto central de eu destacar aqui. Essa descentralização, mas que tem uma convergência de princípios, ela procura resguardar as especificidades regionais e, dentro das regiões, as especificidades locais. Então, isso é um ponto importantíssimo de destacar, que é o cuidado que esse projeto tem desde o seu início, né, de pensar de forma macro, né, pensar Brasil, né? E em 2010, o projeto passou a ter o apoio do CNPq para as oficinas pedagógicas, e são oficinas que acontecem em todas as regionais. A gente, na verdade, sempre fez presencialmente essas oficinas, e nesse momento a gente está gestando uma oficina virtual que deve estar pronta para ir ao ar no final de junho, que vai ser, na verdade, esse projeto de trabalhar com a virtualidade foi, digamos, acelerado pela pandemia, né? Mas já era um desejo do projeto também pensar essa possibilidade de um alcance mais, vamos dizer, para mais professores, né? Sem prejuízo da interlocução com os colegas de educação básica. Eu acho que é importante que se frise isso. Eu vou falar um pouquinho dos detalhes também mais operacionais da Olimpíada, mas eu queria destacar isso, que a premissa desse projeto é uma premissa de diálogo com o professor de educação básica, né? No sentido de que há saberes que nós temos que reconhecer que só o professor do chão da escola e os coordenadores que atuam junto a esses professores têm. São saberes muito próprios, que nascem do corpo a corpo com a sala de aula, né? Com a vida cotidiana da escola. E esse projeto respeita e valoriza profundamente esses saberes. Então, nós da Fiocruz, aí falando também pela Fiocruz, né, a perspectiva é provocar, eu adoro esse verbo, mas é o verbo que o projeto usa, né? Provocar a reflexão dos professores, quer através das oficinas pedagógicas, que a gente sempre realizou presencialmente nas regionais todas, mas quer também convidando os professores a inscreverem seus projetos de trabalho. Então, assim, já falando um pouquinho que você perguntou, como é que foi para participar, né? A edição do projeto é sempre bianual, né? Esse projeto acontece, quer dizer, ele tem uma bianualidade de recepção de trabalhos, sendo que, na verdade, na prática, a gente tem 1 ano e meio, porque a gente reserva 6 meses para o processo de avaliação. Então, a atual edição, que é a 10ª edição da Olimpíada, o projeto está comemorando esse ano 20 anos, ele começou em 2001, né? Essa é a 10ª edição. Trabalhos que podem ser inscritos até 13 de dezembro deste ano, trabalhos que foram do 2º semestre do ano passado e ao longo desse ano. A gente sabe que esse ano, com toda a delicadeza de compreender que as realidades locais, aí quando eu estou falando local, significa municipais, estaduais, do federal, na federação, das redes diferenciadas, né? A situação da educação como do país. Eu prestei muita atenção à sua fala inicial e tenho que saudar a sua fala inicial, Pedro, muito sensível para esse momento, porque não dá para falar de nada desconsiderando
o ineditismo e a radicalidade do momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, considerando tudo isso, mas com o compromisso de manter viva a interlocução com os professores de educação básica do Brasil e, ao mesmo tempo, a provocação de reflexões, é nesse espírito que a gente vai começar com as oficinas virtuais. Assim, vai ser uma tarefa assim, nova, desafiadora, mas que a equipe toda, liderada pela professora Cristina, né? A gente está topando e chegando junto, a equipe toda está muito junto. Então, para se inscrever, na verdade, o projeto alcança, né, em termos de faixa, níveis de ensino, para usar um termo mais técnico. O segundo segmento do ensino fundamental é cair da tela aqui, a parte do ensino médio, a educação de jovens e adultos. Então, ele é um projeto que pega toda essa interface, né, desses níveis de ensino. Aí alguém pode perguntar, e eu já antecipo a pergunta, por que não se volta também para a educação infantil ou o primeiro segmento do ensino fundamental? Porque o projeto tem como premiação, e a outra coisa que é diferencial dessa Olimpíada, que é muito bonita, assim, é que o olhar não é a premiação do estudante. O estudante, ele é premiado também, mas é o professor que é alvo dessa Olimpíada. Isso eu falo com um sorriso assim escancarado, porque é uma valorização do processo pedagógico, né? Então, essa Olimpíada procura ver em que medida esses projetos que são inscritos. Eu já vou falar das modalidades, tá, Pedro? Não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu procurei dar conta das suas perguntas, que foram muitas, né? A Olimpíada procura valorizar o processo pedagógico dentro da sala de aula, né? E não só na sala de aula e na comunidade escolar como um todo. Há projetos, por exemplo, que não são só de uma turma. Eles podem ser de uma série. Eles podem ser da escola toda. Então, assim, eles têm... E esse é um dos pressupostos também, valorizar o envolvimento da comunidade escolar com essas ações pedagógicas, sem prejuízo de que elas possam ser dentro do escopo de uma determinada sala de aula. Esse é um ponto. Já vou falar das modalidades, mas tem outro ponto, que ele valoriza muito, e aí a minha formação em letras me deixa muita vontade nesse projeto, porque ela valoriza a transdisciplinaridade, a possibilidade de pensar saúde e meio ambiente como um diálogo transversal, não como um diálogo de um determinado grupo, que seria, em princípio, pensado mais para o ensino de ciências ou mais para a geografia. Não, todas as disciplinas e áreas de conhecimento estão convocadas. As artes, por exemplo. Eu sempre atuo nas oficinas também como oficineira, com a parte de produção de texto. Aí chegamos à modalidade. São 3 as modalidades de inscrição. O professor pode escrever um projeto, um trabalho que entre na parte de produção de texto, ou de audiovisual, ou de projeto de ciências. Essas modalidades, elas têm as suas especificidades. Por exemplo, produção de texto, a gente pensaria em princípio, né, Pedro? Redação, texto escrito. Não, o conceito de texto é super ampliado, que é lindo. Porque, por exemplo, uma fotografia entra em produção de texto. Um álbum histórico sobre uma questão do espaço que pense saúde e meio ambiente, entra em produção de texto. Cordel entra em produção de texto. Eu brinco que até texto escrito, somente escrito entram narrativas, podem entrar pequenos ensaios, enfim. Então, o escopo de produção de texto é bastante amplo. Em audiovisual, é uma categoria que foi necessária ao longo da história do projeto, porque a imagem, como a gente está aqui agora, né? A imagem passou a ter um protagonismo muito grande na vida contemporânea. Eu sou de uma geração do livro, você já é uma da geração da internet. Então, você é muito jovem. Então, assim, eu acho que o audiovisual veio cumprir um papel de dar conta de projetos que possam ser desenvolvidos pelo professor, junto aos seus alunos. Os próprios alunos, muitas vezes, ensinam o professor a trabalhar com produção de imagem, produção de pequenos vídeos. Quantos dos nossos alunos sabem editar, né, Pedro? E o professor sabe. Então, assim, a criatividade vai longe. E aí há um limite só de tempo, que, se não me engano, é até 10 minutos. São produções de até 10 minutos, para evitar também que sejam produções muito extensas, porque isso tem que ser avaliado. E a terceira modalidade é projeto de ciências, que seria a modalidade mais, vamos dizer, clássica a se esperar de um projeto de saúde e meio ambiente, que seria o desenvolvimento de um projeto científico com bases em hipótese,
desenvolvimento da experiência, ou do experimento, depois dos resultados. Só que mesmo isso, mesmo esse tradicional que eu estou colocando entre aspas, ele pode e deve ser atravessado por várias mediações de várias áreas, como eu citei. A transdisciplinaridade vale para todas as modalidades e, ao mesmo tempo, ser atravessado pelas linguagens de arte, que eu acho importante dizer isso. A Olimpíada valoriza muito a presença da arte. Quando você começou com a música, por exemplo, e trouxe a imagem de um desenho de uma criança, né? Eu pensei imediatamente, né, no Planeta Água, do Guilherme Arantes, que já foi uma canção com que eu trabalhei em oficina. Aí, quando eu vi o desenho, me lembrei das ilustrações dos livros de poema do Manuel de Barros, que trabalha com a infância e com a questão da natureza. Então, assim, a arte está o tempo inteiro mediando. Isso também é algo que eu quero sublinhar nesse projeto, que é assim, todo o apoio que a gente tem da Nacional, e nós, coordenadores regionais, também nos fortalecemos com isso, de incentivar a criatividade, a capacidade autoral do professor, de investir nos seus experimentos e nas suas experiências junto ao seu alunado para desenvolver um projeto. Por fim, antes de devolver a palavra para você, que se deixar eu falo direto, eu queria sublinhar a importância do diálogo saúde e meio ambiente, né? Porque, na verdade, esses temas já são temas transversais, né? Previstos lá desde dos PCNs, né, e tal. Mas o que a gente procura levar como provocação primeira é que muitas vezes no escopo assim, do cotidiano escolar, os temas de saúde e meio ambiente acabam sendo separados, né? A saúde fica muitas vezes no campo da biologia, estou falando do currículo do ensino básico, né? E o meio ambiente fica muito com a geografia, ou até com a biologia junto com a geografia. Estou falando de maneira muito simplória, mas para mostrar que essa questão é uma questão. A perspectiva da Olimpíada não é essa. É justamente trazer saúde e meio ambiente como questões implicadas, imbricadas visceralmente. E isso é outro ponto também sobre o qual eu falo com muita alegria, porque é muito desafiador levar para o professor a provocação de pensar o seu trabalho num diálogo que é visceral entre saúde, porque saúde é tudo, né? Saúde não é só ausência de doença, saúde é a promoção da vida, em todos os seus níveis, assim como o meio ambiente, né, Pedro? O meio ambiente não é natureza, no sentido como as pessoas compreendem natureza, e não no sentido grego, da natureza como physis, né, como cosmos. Aí sim, natureza é tudo, nós somos natureza, né? Então, assim, eu acho que isso é muito bonito desse projeto, pensar que saúde e meio ambiente são campos que se atravessam, que precisam estar atravessados à luz de uma prática pedagógica. Aí estou falando da educação básica porque é o escopo da Olimpíada, né? Mas isso vale para qualquer nível formativo. Mas pensando na educação básica, à luz de um princípio cidadão, né? De um conhecimento que faça sentido no escopo de onde esse conhecimento está sendo gerado. Eu acho que essa perspectiva, que é uma perspectiva cidadã da Fundação, desde a sua fundação, né? Esse ano a Fundação está comemorando 120 anos de fundação. Então, eu estava lá nos primórdios com o Oswaldo Cruz, né? O compromisso com a sociedade, o compromisso com a erradicação de doenças, né? com a vacina, assim, com a saúde. Então, estava lá nos primórdios, que a gente precisa continuar honrando tudo isso. E a Olimpíada é esse projeto que, assim, que tem esses compromissos. Eu acho que eu falei muito rápido, mas acho que deu para acompanhar um pouco. Tem os compromissos, e no Dia no Meio Ambiente está falando disso tudo, é mais importante ainda, porque é pensar o quanto a educação precisa estar alinhada com os compromissos da ciência, com os compromissos da arte, da formação humana, a serviço da emancipação desse país. Porque é disso que a gente está falando, né? Pronto, eu vou respirar. Professora, se não me engano, no edital também consta uma premiação para projetos, para atividades desenvolvidas especificamente por mulheres, né, professoras e alunas. Você pode comentar um pouco mais sobre Eu não falei sobre isso. Posso falar agora, né? Ainda bem que você me lembrou. Essa é uma premiação especial dessa edição, que a gente também vai premiar trabalhos que sejam produzidos por professoras e por alunas, né? E por que as mulheres, né? Está na agenda da Fundação desde o ano passado, né? Foi, na verdade, na agenda institucional mais ampla da Fiocruz, né? O compromisso com estimular a participação e a visibilidade, não só a participação, mas a visibilidade de mulheres na ciência e de ciência e da ciência. Eu trabalho num laboratório
que tem o seu carro-chefe é a formação de jovens pesquisadores, né? No meu laboratório está o Programa de Vocação Científica, o PROVOC, que é um programa você deve conhecer, já balançou a cabeça, você conhece o PROVOC. E muitas alunas do PROVOC são moças, né? São jovens meninas, né? E a gente sabe do protagonismo que o gênero tem em muitos campos, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, há muita invisibilidade muitas vezes. E a questão das carreiras científicas, né? Eu sou de uma geração diferente da sua, em que era difícil pensar uma mulher engenheira, uma mulher química, né? É claro que a minha geração já tinha muita gente enfrentando esse olhar, mas esse olhar desse imaginário do lugar do feminino ainda é um lugar. Não é à toa que a nossa presidente é a primeira presidente mulher em 120 anos de história dessa fundação. Isso fala, né? Então, a gente resolveu instituir, foi uma ideia que veio da coordenação nacional, os coordenadores regionais abraçaram, é criar um prêmio especial para projetos que vão se inscrever na Olimpíada, mas que sejam formulados e envolvidos por professoras e por meninas, por jovens estudantes. Então, assim, é uma marcação mesmo nossa, não só de um alinhamento institucional que está pautando essa questão, mas um compromisso com essa questão de gênero na ciência, que é uma questão fundamental também, dar visibilidade e estimular vocações científicas, né? Acho fundamental isso também, né? Muito importante mesmo. E vai ser assim, pode ser tanto uma redação, né, um projeto na área de textos criativos, ou um projeto de ciências, ou um vídeo que esteja protagonizado totalmente por estudantes meninas. O fundamental é a autoria. Aí, quando eu estou falando de autoria, eu não estou falando só do professor, é isso que eu quero chamar a atenção. O professor é premiado com o aluno, né? Na verdade, quando os trabalhos são... Como é que a gente avalia? Quando a gente chega à etapa de finalização das inscrições, cada regional organiza uma banca para modalidade de produção de texto, modalidade de audiovisual, modalidade de projeto de ciência. Então, a gente avalia os projetos que chegaram para as nossas regionais. E cada regional que vão para uma avaliação nacional. Então, assim, nesse sentido, a gente tem uma preocupação muito grande. É difícil, muitas vezes, reconhecer qual é escolher esses dois trabalhos. Eu queria falar dessa delicadeza, né? A gente que é da coordenação, a gente monta a banca tem total autonomia, mas a gente procura sempre trazer profissionais da Fiocruz, com profissionais da educação básica, para poder avaliar esses trabalhos. Que é importante ter um olhar, né? Tanto um olhar, às vezes, mais do especialista e o olhar do especialista de educação básica, que é o professor. Porque o professor é um especialista nessa mediação do conhecimento que a educação básica faz, né? Então, assim, feito isso, então aí, o que eu voltei, então, à questão da premiação? Porque na premiação, esses trabalhos vão para o Rio de Janeiro, para uma banca nacional, cuja composição fica a cargo da professora Cristina Araripe, né? E a toda a equipe da Nacional. Então, nesse momento, a premiação é do trabalho do professor, e do aluno. Então, vai um aluno, representante do trabalho destacado, né, na regional, e o seu professor. Então, mesmo que seja um trabalho que tenha sido desenvolvido com uma turma inteira e com vários colegas de uma mesma série, por exemplo, mas na hora da premiação a gente só tem como levar para o Rio, e esse é o prêmio, é passar de 3 a 4 dias, né, em atividades lá no Campus Manguinhos, né? Atividades que vão desde palestras a visitas, a trocas entre os professores. A gente já começou a desenvolver desde a última edição um seminário interno para troca entre os premiados e os professores poderem se conhecer, professor lá do Acre, professor do Sul. Então, assim, é muito bonito, porque é uma ideia de premiar. Claro que há uma valoração, mas não há uma competição. Eu quero chamar a atenção disso. O espírito dessa Olimpíada é valorizar o trabalho da educação básica e aproximar a Fiocruz desse diálogo. Então, a gente aprende, a gente troca muito, e os professores nos recebem muito bem. Eu estou no projeto desde 2015, né? Logo que eu cheguei à fundação. E eu já viajei muito fazendo oficina como oficineira também. Depois eu fiquei oficineira e coordenadora. Mas, assim, é muito bonito a gente ver em que condições os professores desse país
muitas vezes desenvolvem suas atividades, a gente sabe disso, né? Quase que um lugar comum, infelizmente. Você faz parte de uma instituição, como eu fiz também, federal, enquanto era professora de educação básica, hoje pesquisadora também da Escola Politécnica, uma escola de ensino básico, né, de ensino médio. As nossas escolas não são parâmetros, a gente sabe disso, né? A gente gostaria que todas as escolas públicas desse país tivessem as condições que nós temos, né? E a luta, eu acho que tem que ser essa. Mas o diálogo se dá com professores que trabalham nas redes as mais diversas, em condições as mais adversas, muitas vezes, mas que não capitulam a essas condições. Faz das suas lutas políticas, acadêmicas, espaço de interlocução e de pressão, mas que recebem muito bem o que a gente vai levar para trocar, na verdade, para provocar. Eu acho que é o verbo que tem que estar na ordem do dia, né? Para compreender um pouco o espírito da Olimpíada. A Olimpíada troca com os professores, né? E quer manter as oficinas virtuais, elas virão exatamente para manter a interlocução viva. E a gente continuar a provocar, levar temas, convidados, enfim, promover a participação dos professores. Então, assim, esse é o desafio, né, de continuar a manter. Então, foi importante você ter me lembrado que eu tinha pulado algo muito importante, que é da edição desse ano. Na última edição, a gente também teve uma premiação especial, que foi o Prêmio Oswaldo Cruz, que foi um prêmio dedicado a trabalhos que usaram as bases de consulta, né, para a construção dos seus projetos, as bases do campus virtual da Fundação, as bases da Fundação. Esse ano, o especial vão ser as meninas e mulheres na ciência. Outra dúvida que eu tenho a premiação, existem premiações por regionais ou a premiação é exclusivamente nacional para um texto criativo e um projeto? Em nível regional, a gente fala dos destaques das regionais. É um tipo de reconhecimento, não deixa de ser, tá? Mas o que a gente chama de premiação é, a partir desses 36 trabalhos nacionais, 6 de cada regional, haverá trabalhos premiados nacionalmente. Então, tem a premiação, mas os destaques da regional também vão lá para o Rio, porque a gente não sabe que trabalhos vão ser premiados. Eu sendo muito sincera no meu modo de olhar, eu acho que estão todos que se inscrevem, já digamos assim, já tem um nível de prêmio, que é o reconhecimento de querer estar dialogando com a gente, né? E a gente poder, um prêmio para nós também, que isso é um conhecimento muito especial, a Cristina sempre enfatiza isso, e é verdade. O privilégio que a gente tem de ter um olhar nacional sobre a educação, claro que é num recorte ligado à saúde e meio ambiente, mas é um privilégio você ter um panorama nacional de ações pedagógicas na educação básica, né? Esse é um projeto que dá a gente essa possibilidade. Então, isso é muito especial. Então, Pedro, voltando à tua pergunta, a gente faz os destaques das regionais, que de uma certa forma, eles são premiados porque eles vão para o Rio, mas dentro dessa premiação já também tem uma premiação dos trabalhos que vão ser, vamos dizer, mais premiados ainda, digamos assim, tá? Entendi. Outra dúvida que eu tenho, existe algum limite de trabalho que um mesmo professor pode cadastrar? A gente, na verdade, procura pedir, né, solicitar que a gente tenha um limite, não tem. Limite não tem, não. A gente costuma, na verdade, a estimular, né, a gente sempre fala isso nas oficinas, que quando o professor quer desenvolver mais um trabalho, assim, que ele pode se inscrever, inclusive, de várias modalidades. Ele pode se inscrever um trabalho na produção de texto, no projeto CIE, o meu professor. Mas a gente também estimula, como a gente estimula muitos trabalhos parceiros, né, os trabalhos entre professores, que um trabalho, por exemplo, possa ter autoria, porque tem que ter um primeiro responsável, porque no caso de uma premiação regional, tem que um vir para o Rio, né? Então, a gente estimula que um possa assumir um trabalho como primeiro autor, o outro possa assumir como segundo autor. Mas não há esse limite, não. Ao contrário, a gente estimula muito que muitos trabalhos possam ser virados. Porque, às vezes, o mesmo problema gera uma feição audiovisual, geram caminhos de modalidades diferentes. Isso é outra riqueza do trabalho, né? Agora eu fiquei com uma dúvida. Eu sou técnico administrativo aqui no IFES, então eu não poderia assinar, cadastrar um trabalho? Eu tenho que ser bem sincera com você, assim, é para vocês. A gente sabe que essas fronteiras, viu?
elas são delicadas, né? Porque eu trabalhei numa escola federal também com muitos técnicos em assuntos educacionais, né? Então, assim, e que desenvolve atividades pedagógicas. Mas a gente valoriza, assim, aí é uma questão mesmo de lugar de fala, sabe, Pedro? Sim, sim. É um lugar docente, né? Então, por exemplo, como é que eu vou te confortar aqui? Ó? Você pode desenvolver com um parceiro professor, né? Claro. E aí ele vai escrever, mas você pode estar na equipe que está desenvolvendo, e aí se o trabalho for premiado regionalmente, isso já vai ser importantíssimo e nacionalmente mais ainda. Mas essa restrição, ela, na verdade, é uma restrição que procura valorizar o espírito da Olimpíada, que é o professor de educação básica. Eu encho a boca para dizer, e as minhas parceiras que estão aqui acompanhando a discussão aqui sabem, né? Eu tenho muito orgulho, muita alegria de estar na Fundação, depois de ter me aposentado, recomeçar uma carreira num campo me desafiando a trabalhar com arte no diálogo com a ciência, com a iniciação científica. Mas eu sempre me apresento como uma professora de educação básica. A minha alma, você está vendo pelo diálogo aqui, né? Eu sou uma docente do chão da escola, né? Se hoje eu sou pesquisadora da instituição onde eu estou, com muita alegria, é porque eu fui docente de educação básica durante 31 anos da minha vida. Então, eu aprendi muito nesse exercício da mediação do conhecimento, não só na minha formação acadêmica, de mestrado, doutorado, mas eu me qualifiquei muito com meus licenciandos, porque, assim, graças aos licenciandos, eu fui sempre tendo que rever o meu trabalho, né? Porque quando a gente está formando professores, a gente tem o aluno da educação básica com a gente e tem aquele aluno já graduando que é também um aluno, mas ele olha para a minha aula de modo diferente. Então, isso é muito bonito, eu estou dizendo aqui, marcando, porque, assim, é esse saber que é muito valorizado por esse projeto. E eu fico com muita alegria de ver que a Fundação, que tem todo o protagonismo que agora a pandemia está colocando, assim, né? O protagonismo na condução das pesquisas sobre o coronavírus, nas redes, a Fundação tem trabalhado em rede com as universidades, com institutos de pesquisa, né? Mas como referência para a OMS nesse diálogo, dá uma enorme alegria, e é o trabalho, digamos assim, que marca o tipo de reconhecimento que a Fundação tem, mas eu, como pesquisadora da instituição, trabalhando há quase 5 anos, agora faz em julho, é muito bonito ver o compromisso que a Fundação tem com o campo da educação, de um modo geral, quer em nível da educação básica, das escolas de ensino médio, né, com a formação, com a qualificação permanente de trabalhadores do SUS, em nível de lato sensu, de estrito sensu, você deve acompanhar, você conhece um pouco o portal da Fundação, né? Então, é muito bonito, nesse panorama de fundo, né, importante, com a questão dos papéis múltiplos que a Fundação assume, a Olimpíada encarna um diálogo muito direto com a educação básica. E isso é um motivo, assim, para nós todos, aqui eu estou falando metonimicamente, não é a Ana, é a Ana que está dando rosto aqui, mas é a Olimpíada que está falando pela Ana, assim, de um conjunto de parceiros, e não só os parceiros dentro da Olimpíada. Eu quero saudar aqui os parceiros gestores das secretarias municipais, estaduais, federais, no diálogo com a gente o tempo inteiro. Então, parceiros que nós convidamos para ministrar oficina conosco. Então, assim, tudo que envolve rede. Eu acho que é a metáfora, que não é nem a metáfora, é uma metáfora bem concreta, né? Rede, eu acho que é a palavra que define esse projeto, tanto na sua gestão interna, quanto na dobra com a sociedade, né? Então, só recapitulando para quem está chegando agora, a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente é uma Olimpíada realizada a cada 2 anos, que já tem, então, 20 anos de história, está em sua 10ª edição. Isso aí. O público-alvo é a 2ª etapa do ensino fundamental, o ensino médio, podendo incluir o ensino médio integrado, e a EJA, Educação de Jovens e Adultos. O prazo foi prorrogado, era até agora em junho. Foi prorrogado até 13 de dezembro. 13 até de dezembro. 13 de dezembro desse ano, né? Foi prorrogado, sim. Exatamente, Pedro, porque a gente tem um entendimento, quando eu falo a gente, é toda a equipe da Olimpíada, né? De que não é possível desconsiderar a realidade das escolas hoje no Brasil, né? E aí a gente está pensando especificamente nas escolas públicas que vivem um outro tipo de pressão, mas digamos, também estão tendo seus tensionamentos se dando em outras bases, né? Assim, da discussão do trabalho remoto, você deve estar vivendo isso no IF também, né?
que tipo de atividade tem que substituir o trabalho presencial, por tudo que isso implica, das condições, né? Então, assim, essa prorrogação, ela procura atender a uma escuta que não poderia ser outra, né? Do momento que a gente está vivendo, a gente não tem uma clareza de quando é que as atividades vão poder ser retomadas, né, presencialmente, sem risco. Você frisou muito, e eu não posso deixar de fazer cor à sua fala inicial, que a preocupação é com a vida. Porque se a gente pensar saúde e meio ambiente, estamos falando da vida, da afirmação da vida, né? Então, assim, esse é o maior compromisso, né? Então, assim, eu acho que essa prorrogação ela teve muito a ver com isso, com o reconhecimento das dificuldades, eu diria que em muitos casos das impossibilidades, né, de existência de aulas presenciais, pelo contexto que a pandemia impõe, como você começou falando, do isolamento, né, social, que por enquanto tem sido algo que é corrente, né, nas orientações do OMS, a preocupação, além de todos os cuidados que nós todos sabemos, né, de profilaxia, com a lavagem das mãos, o uso de máscara, de álcool gel, enfim, a troca de roupa toda vez que se precisa ir à rua, mas a ordem é fique em casa, né, esse é o princípio. Então, essa prorrogação ela atendeu a essas preocupações. A prorrogação veio para tentar dar conta de um cenário que a gente não pode ainda precisar, mas garantir que o professor também tenha um tempo, né, assim, que a gente espera, deseja, sonha, né? No Dia do Meio Ambiente é hora de afirmar isso, né? Que cientistas do mundo inteiro possam estar, então, né, buscando uma vacina, um medicamento que possa erradicar a doença enquanto a vacina não chega, mas não há ainda um horizonte de previsão, né, Pedro? Quando é que isso vai acontecer? Então, essa prorrogação ela veio com essa acessibilidade que era inevitável, já que eu falei toda a palavra escuta, né, que a gente quer escutar sempre o professor e as escolas, né? Foi fundamental essa prorrogação para todas as escolas que têm interesse em participar conseguirem se organizar. Aqui o nosso campus, nós somos um campus recente no ensino médio integrado, tem apenas 4 anos que iniciamos com o ensino médio integrado, acabamos de formar uma turma de técnico integrado em biotecnologia, e a gente formou muito recentemente da Olimpíada, né? E aí que veio o nosso interesse de estar contactando vocês, tentando organizar uma pedagógica. E como a gente tem cursos na área da saúde, né, biotecnologia no ensino médio, biomedicina no superior, a gente viu a Olimpíada como uma oportunidade de estar fomentando a interdisciplinaridade, estar fomentando a integração curricular, estar valorizando a participação dos estudantes, fomentando a criatividade, porque a educação muitas vezes é muito reprodutiva e a gente precisa de uma educação mais criativa, né? Então isso eu achei muito bacana na feira e também me chamou muita atenção quando primeira vez que eu entrei no site da Olimpíada, eu vou colocar aqui o site de novo nos comentários para vocês verem. É muito bonito o site da Olimpíada, e lá uma frase me chamou a atenção, uma Olimpíada diferente. Por que uma Olimpíada diferente? Daí, lendo o regulamento, que eu fui entender que ela não é uma Olimpíada que visa só ver qual aluno que sabe mais, que vai lá e faz uma prova e quem ganhou, quem sabe mais. Não, justamente ela visa fomentar... Essa é a diferença. Fomentar a integração, né? Então isso eu achei muito legal, e por isso que eu fiquei frisando tanto aqui no IFES, da gente participar dessa Olimpíada, porque ela tem um potencial de gerar novos processos sociais, novos processos socioambientais muito grande. Isso eu achei muito legal, porque ela acaba não sendo um fim em si mesma, né? Vou fazer um negócio para... Muitas vezes esses projetos vão ter continuidade, vão gerar novos frutos, vão gerar novas ideias. Então isso que eu achei mais interessante assim, da feira, e que trabalha com esses temas transversais que são tão importantes, como a saúde e o meio ambiente. Como você falou, não é só o de doença, né? Tem vários fatores biopsicossociais envolvidos aí na promoção da saúde, e a educação ambiental pode contribuir com isso. E eu tô aqui te ouvindo, você estava falando que você é técnico, né? Aí eu fiquei pensando assim, você é um docente, você pode estar no cargo técnico, mas você tem um método pedagógico, assim, que é isso, você entendeu o espírito da Olimpíada, lendo o regulamento, no diálogo aqui comigo, talvez não tanto, mas a sua sensibilidade acusou os pilares mais importantes desse trabalho. Por isso que eu comecei dizendo que era, assim, que eu gostava de frisar que eu venho de uma formação formando professores, que eu fui formada pelos professores que eu ajudei a formar. Eles me formaram. Assim como o diálogo que a gente tem, eu falo isso sem nenhuma rasgação de seda. Eu sei que eu posso estar falando assim, com tranquilidade pelos meus colegas coordenadores, pela Cristina, por toda a equipe da Olimpíada,
a gente aprende muito com os professores desse país. Então, assim, é de emocionar. O quanto a gente ouve de experiências ousadas, criativas, que já acontecem, e que a Olimpíada é um espaço para provocar, muitas vezes, que esse trabalho emerja como um trabalho que o próprio professor reconhece que merece ser exposto. Porque esse espírito de partilha, de novas práticas pedagógicas, de parcerias dentro da escola, a gente ainda tem muito que vencer, né? Porque a gente tem uma formação, aí eu estou falando de formação de modo geral, ainda muito em caixas, né? As disciplinas ainda são muito capsulares, né? Mas essa Olimpíada, de fato, ela é diferente, tá vendo quantas diferenças ela tem? Mas é porque ela tem essas ousadias no seu modo de pensar. E outra coisa que é importante dizer, né? Ela não é algo engessado. Na sua história de 20 anos, ela foi criando modalidades, ela foi refinando o regulamento, ela foi se percebendo também como um projeto em construção permanente, porque os sujeitos que estão nela, alguns estão desde o começo, eu tenho colegas coordenadores que estão desde o início. Eu, por exemplo, cheguei em 2015 à Fiocruz, mas logo cheguei ao projeto, né? Fui convidada pela Cristina. Eu falo Cristina assim, sem muita pompa, porque, acima de tudo, todo reconhecimento profissional, é uma grande amiga, né? Mas, assim, e é o espírito que a gente tem entre nós. A gente tem um espírito entre nós, coordenadores, assistentes de gestão, que é o espírito também que a gente procura ter com o professor. Porque quando a gente chega nas oficinas, a gente diz que é da Fiocruz, isso causa assim, uma certa cerimônia, sabe, Pedro? Mas o castelo, para mim, eu acho que é uma imagem que emociona pensar que há 120 anos esse país tem uma instituição do porte da Fiocruz, quando tanta coisa no nosso país acaba, né? As políticas não dão continuidade, esse castelo, ele não intimida, isso eu tenho que dizer, esse castelo abraça. Não é à toa que tantas ações nossas políticas a gente faz na frente do castelo. Porque é o modo da gente marcar que esse castelo está aberto. Ele está aberto à contestação, ele está aberto ao compromisso com a sociedade, ele está aberto aos enfrentamentos como esse que a gente está vivendo agora na pandemia, né? Que é o enfrentamento. Nunca a saúde da humanidade teve tanto em questão. E como você disse no início, nunca o meio ambiente gritou tanto, e aí entendendo o meio ambiente também como um lugar natural, né, da natureza. Então, assim, a natureza está bem, eu vejo vários vídeos com florestas verdejando, com animais voltando. Você também deve estar vendo, né, Pedro, assim, respirando, porque a gente está mais enclausurado e está fazendo menos dano ao meio ambiente. Então, significa que a gente não vai poder sair? Não, a gente tem que estabelecer uma outra forma. Você falou em novos paradigmas, né? Novos paradigmas de humanidade. Então, assim, as instituições públicas têm esse compromisso, e aí, nessa hora, é um bordão da Fiocruz, quando a gente chega como trabalhador, é orgulho de ser Fiocruz. Eu nunca tive tanto orgulho da instituição, pela maneira como ela está se conduzindo, ouvindo a sociedade e colocando a sociedade, a vida humana, em primeiro lugar. Parece que eu estou falando fora da Olimpíada, mas eu não estou. Isso tudo está dentro do escopo, do esforço que esse projeto tem. Não é à toa que ele está na vice-educação da Fundação. Eu fiquei emocionada porque, assim, é isso, né? Quando você tem um compromisso com a educação na veia e com a vida, e com o espírito coletivo, que é outra coisa que essa Olimpíada procura valorizar, o trabalho coletivo de professores entre os alunos, né? Então, assim, dá muito orgulho, e dá muito orgulho compartilhar. Eu acho que a maior beleza é que o castelo, como eu falei, ele se abre, né? Ele é poroso à sociedade, né? Então, eu acho que isso é de muita responsabilidade também, mas é muito bonito que a gente possa tocar esse projeto por mais de 20, 40, 60 anos, ele se reinvente e ele aproxime cada vez mais as redes de ensino básico desse país, né? Isso. Ana, infelizmente o tempo voou e já estamos chegando no final da nossa live. Mas acho que é fundamental esse reconhecimento, né, tanto para a Fiocruz, que tem uma compreensão ampliada de saúde, né, que faz uma defesa radical do SUS, né, não fica tergiversando nisso,
e que tem dado contribuições muito grandes para o movimento ambiental, para o movimento agroecológico aqui no Brasil, porque tem essa visão de que se o planeta não tiver saúde, a humanidade não vai ter saúde. Então, até duas publicações importantes que a Fiocruz, a gente faz um agradecimento, né? Um é o dossiê da Abrasco sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde das pessoas, uma publicação fundamental para a gente, que traz um aporte, de muito conteúdo, muita informação. E outra, que esse aqui está disponível na biblioteca do nosso campus, que é o livro, o Cadernos de Formação Saúde e Agroecologia, o primeiro volume, que foi publicado ano passado, e já temos um na biblioteca do nosso campus, recomendo a leitura. A gente faz esse agradecimento à Fiocruz, né, pela dedicação que tem. Eu só queria citar, Pedro, assim, antes de encerrar, assim, dizer que o SUS é palavra de ordem para nós, né? Pela valorização da ciência, pela valorização do SUS, do sistema público. Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E à educação. Porque, na verdade, a gente precisa defender as trincheiras da educação pública. Né? Eu comecei falando disso, do compromisso da Fundação também com os aspectos formativos. Então, no Dia do Meio Ambiente, eu quero agradecer mais uma vez, Pedro, o convite, dizer que eu espero que a gente, seja nas oficinas virtuais que faremos, mas que a gente possa, em breve, presencialmente, estar chegando à Vila Velha. Eu tive a alegria de estar em Santa Maria e Santa Teresa, 2 anos atrás, com oficinas mediadas pelo parceiro, nosso pesquisador, Arlindo Serpa, junto com a Cristina. A gente chegou ao Espírito Santo. E, assim, dizer que eu tenho muita alegria de estar nessa troca aqui com você, que seja, assim, a primeira de muitas que a gente possa desenvolver e colocar, né, dizer que no caso da gente aqui da regional, mas falando também pela nacional, que a gente está à disposição no site da Olimpíada, que realmente é lindo o site, né, muito cuidado, tem todos os canais de contato, tanto com as regionais quanto com a nacional, para qualquer dúvida que qualquer professor tenha, que a gente está à disposição. Muito obrigada mesmo, Pedro, pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui, e eu espero que tenha muitas oportunidades de troca, viu? Com certeza. Dessas redes parceiras, né, que a gente vai estabelecendo. Muito, muito bom mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui. A gente também está muito contente, viu, Ana? Nós que temos cursos na área da saúde, pretendemos estreitar ainda mais esses laços com a Fiocruz e com a Escola Politécnica. E o Poli, falando pelo Poli, o Poli estará de braços abertos para dialogar, no que eu puder também, como pesquisadora da Escola Politécnica, mediar o caminho, será com muita alegria também. São várias portas pelas quais esse diálogo pode fluir. E tomara, né, que a gente possa ter, e a gente terá. Eu tenho muita fé de que esse momento vai passar e que a humanidade vai se deparar com desafios novos, mas que a gente vai poder se abraçar em breve. A gente vai poder, não sei se um breve tão curto quanto a gente gostaria, mas um breve, olhando para a história da humanidade, a gente chega lá. Muito obrigada mesmo. Foi uma alegria enorme para mim. E, mais uma vez, que a gente possa trocar cada vez mais. E a todo mundo que está aqui, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. Eu estou vendo o chat, uma série de comentários, né? Uma alegria enorme, todo mundo que prestigiou a live. E agora também muitos devem estar conhecendo a Olimpíada pela primeira vez, que possam lá buscar mais detalhes e a gente possa, quem sabe, travar mais diálogos. Muito obrigada mesmo, tá? Com certeza. Todo mundo aí do IFES Vila Velha. E sucesso para essa feira, que essa feira também continue por muitos e muitos anos. Muito obrigada mesmo. A gente espera receber muitos trabalhos aí. A Inês Sodré está me lembrando aqui de Vila Velha, que a Vila Velha chegue junto nas inscrições de trabalho. Obrigada mesmo. Viu? Muito obrigada mesmo. Temos, e a nossa está gerando muitos trabalhos, na verdade, para a Olimpíada. Tem a exposição de vídeos, a exposição de desenhos, o concurso de textos criativos. Esse ano vamos participar inteiro, sim. Que coisa boa, foi uma alegria enorme a gente perceber os efeitos da presença, ainda que essa presença seja mediada para a tecnologia, é um corpo de um lado, um corpo do outro, vários corpos ligados aqui. Então, isso é muito bonito, que é um modo de presença mediada, mas não é menos presença. Cabe emoção, cabe alegria, cabe seu sorrisão aí do outro lado. O meu do lado de cá, né, Pedro? Muito bom, fiquei muito feliz. Um super abraço, um beijo a todos os parceiros aí. Muito obrigada. Uma vez no nome da Olimpíada. Super beijo, sucesso. Estamos aqui para precisar. Tá bom? Super beijo. Tchau. Tchau.
Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos e todas e vamos à luta.